Quando Colombo descobriu a ilha de Cuba, em 28 de outubro de 1492, ele ficou maravilhado pela beleza e charme e disse essas palavras: "Essas são as mais lindas terras que os olhos humanos já viram." Se ele tivesse tempo de explorar mais a ilha, ele teria percebido que lá era muito mais do que isso. Cuba, além de linda, é uma ilha extremamente rica. Cuba foi descrita por muitos, naquele meio século depois de Colombo, como, sem dúvidas, o melhor lugar do planeta inteiro para a existência da espécie humana. E assim era. A pérola das Antilhas, como a ilha é conhecida desde a época de Colombo, poderia ter se tornado um paraíso. Fidel Castro nasceu em 13 de agosto de 1926, em Birã, na província oriental de Cuba. Seu pai se chamava Ángel Maria Batista Castro, que nasceu em 1875 na região da Galácia, no norte da Espanha. Ángel foi recrutado para o exército espanhol no início da década de 1890 e depois foi enviado para Cuba, na época em que Cuba era uma das poucas colônias da Espanha que sobraram na América. O pai de Fidel Castro foi enviado para lá com o objetivo de suprimir a Segunda Guerra de Independência que eclodiu lá em 1895. Ao contrário dos movimentos de independência anteriores que ocorreram em Cuba, esse foi bem sucedido graças à ajuda americana. Como resultado, Cuba se separou da Espanha em 1898, o que empurrou a ilha para o que se chamou posteriormente de neocolonialismo americano, o que lançou na história do país uma grande sombra que duraria toda a metade do século XX. Com Cuba livre, Ángel Castro volta para a Espanha durante pouco tempo e emigra para Cuba novamente em 1905. E entre uma sucessão de empregos nas décadas de 1900 e 1910, ele trabalhou como operário para a American Fruit Company e na década de 1920 estabelece um negócio próprio e começa a contratar pessoas para trabalhar nas plantações de açúcar. A certa altura, ele tinha mais de 300 funcionários e fortes conexões comerciais com empresas americanas em Cuba. Assim, Fidel nasceu em uma família relativamente rica. Em 1911, Ángel Castro casou-se com Maria Argota e o casal teve 5 filhos. Após o colapso do primeiro casamento, Ángel teve mais 7 filhos com Luna Ruz González, uma serva da fazenda que se tornou sua amante e mais tarde sua segunda esposa. Entre esses filhos estavam Fidel e seu irmão mais novo Raul Castro, que se tornaria seu aliado político mais fiel e próximo. A infância de Fidel foi curiosa, pois ele nasceu fora do casamento, em uma época em que ainda havia um estigma muito grande em cima dos filhos nascidos bastardos. Ángel Castro criou Fidel usando o mesmo sobrenome de sua mãe entre os filhos de trabalhadores nas plantações de açúcar. Muitos deles eram haitianos e outros caribenhos, que viviam uma vida difícil na extrema pobreza. Muitas das opiniões que Fidel veio a ter depois sobre o papel das empresas americanas na economia de Cuba podem ter sido moldadas por suas experiências vivendo entre os trabalhadores da fazenda de seu pai. Quando Fidel completou 6 anos de idade, ele, seu irmão e suas irmãs mais velhos, Ramon e Ângela, foram enviados a Santiago, em Cuba, para começar a vida escolar. Em Santiago, Fidel e Raul Castro viviam com um tutor que mal podia pagar as necessidades básicas. Curiosamente, Fidel só foi batizado aos 8 anos de idade no ano de 1934 e foi feito com o propósito de garantir uma vaga para ele poder frequentar o internato católico de La Salle. Mas não passou só por aí. Ele também fora para o El Colégio de Belém, em Havana. Apesar de Fidel ter muito interesse em história e em geografia, Fidel nunca se destacou no meio acadêmico, e apesar disso, ele era um ótimo atleta e se destacou em vários esportes. Em 1943 e 1944, ele era o atleta mais famoso de Havana. Destacou-se no beisebol, basquete, salto em altura e corrida de meia distância. É importante destacar que Castro cresceu em um período em que a sociedade cubana estava ruindo. Nas décadas posteriores à independência de 1998,
a ilha passou a experimentar uma instabilidade política e um péssimo desenvolvimento econômico. O sistema do país era altamente corrupto, com todos os políticos da República envolvidos em subornos e atividades criminosas. Muito disso impulsionado por interesses comerciais oligarcas americanos, que controlam grande parte da economia cubana. A ilha também se tornou um refúgio para a máfia italiana e outras organizações criminosas, que viram Cuba como um porto seguro para expandir suas atividades pelo continente. Enquanto isso, a economia permanecia subdesenvolvida e com base no cultivo de várias commodities, como bananas, café e, acima de tudo, açúcar. O resultado disso foi que uma pequena elite lucrou massivamente enquanto os cubanos comuns permaneceram na extrema pobreza. Então, na década de 1930, os militares cubanos começam a intervir cada vez mais na política do país, principalmente após a revolta dos sargentos em 1933. Como resultado da revolta de 33, quem chega no poder é o sargento Fulgêncio Batista, e esse cara começaria a desempenhar um papel fundamental na política cubana, servindo como presidente entre 1940 e 1944. Com Fulgêncio na presidência, Fidel Castro foi morar na Flórida, mas logo retornou e em 1945 Fidel Castro começou a estudar Direito na Universidade de Havana. Aqui, seus instintos políticos começaram a se manifestar. Ele começou a se envolver em vários movimentos estudantis que protestavam contra a corrupção externa na política cubana e também contra as elites que governavam o país. Foi uma época complicada nas universidades da nação revoltada. Gangues armadas eram muito comuns e muito engajadas em um comportamento criminoso organizado, um reflexo de um colapso amplo da lei e da ordem em Cuba. Nessa época, a postura anti-americana de Castro se manifestou pela primeira vez quando ele se juntou ao Comitê para a Independência de Porto Rico, um órgão que havia sido criado para defender a ilha vizinha e ajudá-la a conquistar a sua independência dos Estados Unidos. Castro e seus colegas agitadores se opunham e queriam um fim. Eles viam isso como o resultado de uma estratégia contínua dos Estados Unidos de dominar as Américas Central e Sul. Foi também durante esses anos que Castro ganhou muita reputação dentro da sociedade cubana, consequência de suas ações contra Batista. No inverno de 1946, ele apareceu nas páginas de vários jornais após denunciar a corrupção do governo e a violência. Posteriormente, Castro firmou extensas conexões com vários grupos políticos de esquerda dentro do país, notadamente a União Insurrecional Revolucionária. Na época, a polícia suspeitava que Castro havia assassinado o líder estudantil rival, embora nada tenha sido provado. Culpado ou não, Castro nunca se tornou um líder estudantil proeminente e em várias ocasiões foi derrotado nas eleições universitárias. No verão de 1947, Castro deixou a universidade brevemente para participar de uma campanha para derrubar o governo de direita de Rafael Trujillo, na República Dominicana. Trujillo, como Batista em Cuba, era um governo militar que era apoiado pelos Estados Unidos. No final de julho de 1947, Castro era um dos líderes de um bando com mais de 1.200 pessoas que saíram de Cuba para a República Dominicana com o objetivo de derrubar Trujillo. O grupo foi rapidamente extinto por uma combinação de forças americanas e cubanas. Muitos rebeldes foram presos, embora Fidel tenha escapado. Supostamente, ele pulou do navio em que estava em águas infestadas por tubarões, e ainda por cima, carregando uma arma acima da cabeça. Esse é um evento interessante por ser a primeira ocasião em que o futuro líder cubano se engajou em uma rebelião armada direta no Caribe. Após o fracasso na República Dominicana, Castro entrou mais proeminente nos círculos de protesto estudantil contra o governo em Havana. Durante o ano de 1948, ele realizou uma série de viagens ao Panamá, Venezuela e Colômbia para se encontrar com outros grupos revolucionários comunistas locais.
em particular na capital da Colômbia, Bogotá. No final da primavera de 1948, ele foi decisivo nos esforços para estabelecer uma Conferência Pan-Americana de Estudantes, que agiria em oposição a todos os governos de direita na América Central e Latina. Então ele volta a Cuba e se casa com Mirta Díaz Balart, uma estudante de filosofia. Na época, foi considerada uma união improvável, pois Balart veio de uma família cubana influente e tinha extensas conexões com as elites políticas do país, os mesmos indivíduos e grupos com os quais Castro parecia ser cada vez mais opositor. Em contrapartida, o casal recebeu grandes presentes no dia do casamento, inclusive de indivíduos contra quem Castro havia protestado. Depois o casal foi passar a lua de mel nos Estados Unidos. Apesar dessas contradições, o casamento durou 7 anos e Fidel e Mirta tiveram um filho chamado Fidelito, antes de se divorciarem em 1955. No início da década de 50, Castro estabeleceu um escritório de advocacia com 2 sócios, Jorge e Rafael. No entanto, esses colegas de esquerda, na realidade, estavam envolvidos em um trabalho voluntário com o objetivo de defender trabalhadores que haviam sido maltratados ou demitidos de seus empregos. Além disso, Castro estava desenvolvendo seu conhecimento do pensamento de esquerda, estudando as obras de Karl Marx e Engels, 2 pioneiros do pensamento comunista, e outros pensadores de esquerda, como Lenin e Trotsky. Nessa fase, Castro estava decidido a mudar Cuba por dentro, e em 52 ele se candidatou ao Congresso cubano nas eleições nacionais como membro do Partido del Pueblo, um partido populista de esquerda cubano abrangente, fundado por Eduardo Chivas em 1947. Este foi o início do fim da abordagem pacífica de Castro para mudar a política cubana. No mesmo ano de 1952, Fulgêncio Batista retornou ao cenário político cubano e, em poucos meses, estabeleceu uma ditadura militar após um golpe rápido. Dali em diante, quem governou Cuba foi Fulgêncio Batista, com todo o poder centralizado em um partido único e com o apoio americano. Castro agora estava motivado a usar de meios mais violentos para derrubar o regime de Batista. Poucas semanas após o retorno de Batista, Castro já estava trabalhando em um novo projeto revolucionário junto com seus seguidores, incluindo seu irmão mais novo, Raul Castro. Esse novo projeto eles chamaram de O Movimento. Sua primeira ação aconteceu poucos meses depois e foi um movimento significativo na Revolução Cubana. Em 26 de julho de 1953, Castro e mais 100 homens atacam o quartel do exército cubano na cidade de Moncada, em Santiago de Cuba. O ataque foi um fracasso completo. Quase metade dos militantes foram mortos pela guarnição de 400 homens e o resto dos revoltosos foram presos. Poucos conseguiram fugir. Fidel estava entre um dos que foram capturados. Depois, em um tribunal, ele foi condenado a 15 anos de prisão por liderar uma insurreição contra o Estado. Durante seu julgamento, ele fez uma longa defesa no que se tornaria o seu discurso mais famoso até então, onde ele diz a famosa frase "La história me absolverá", no qual atacou o regime de Batista e delineou suas próprias ideias políticas e econômicas. Castro cumpriu a sua pena na Isla de Pinos, a segunda maior ilha do arquipélago cubano. No cativeiro, ele mudou o nome do movimento para Movimento de 26 de Julho, em homenagem à data em que o quartel de Moncada foi atacado. Apesar desse comportamento revolucionário contínuo, Batista resolveu libertar Castro da prisão no verão de 55, depois de ter cumprido menos de 2 anos da sentença, uma decisão que Batista logo se arrependeria. Conquistada a liberdade em 55, Castro ficou exilado na cidade do México, onde ele e seu irmão Raul começaram a organizar um movimento contra Batista. Lá, eles conheceram um revolucionário latino-americano e um médico argentino chamado Ernesto Guevara, mais conhecido por seu apelido Che Guevara. Che Guevara viajou durante muito tempo pela América do Sul e foi se radicalizando para as ideias comunistas depois de testemunhar a pobreza extrema desses lugares, atribuindo a culpa disso ao neoimperialismo americano. Nos meses que se seguiram, Castro
Che Guevara e seus seguidores treinaram e planejaram no México um retorno a Cuba. Enquanto isso, Batista se tornava cada vez mais implacável com seu governo totalitário. Assim, no verão de 1956, Castro e mais 80 seguidores deixaram o México a bordo de um grande iate chamado Grana. Depois de uma série de problemas, eles encalham em uma praia, perto de Los Cayuelos, em Cuba. Imediatamente eles são atacados pelas tropas de Batista, o que levou o grupo de Castro a se esconder nas montanhas de Sierra Maestra. Apenas 19 pessoas do grupo original sobreviveram para contar a história. Com certeza, foi um início complicado para a rebelião armada, tão sonhada por Fidel e seus seguidores, mas isso daria frutos surpreendentes nos meses e anos que se seguiram. Se você gostou desse vídeo e quer receber mais vídeos assim, por favor se inscreva no canal, deixe seu comentário e o like no vídeo. Muito obrigado e até a próxima.